Olha, nas últimas 2 décadas, o Brasil passou por uma transformação social, assim, gigantesca. Uma das maiores da nossa história recente. A gente viu a pobreza diminuir, milhões de famílias finalmente tendo acesso a direitos básicos, a desigualdade caindo, e muito disso, mas muito mesmo, tem a ver com uma série de políticas públicas. Mas que políticas foram essas exatamente? E qual foi o impacto na prática? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é esta: como é que uma nação do tamanho de um continente conseguiu uma virada social tão grande e num tempo relativamente curto? Vamos decifrar as peças por trás dessa história. Para a gente conseguir entender o tamanho do impacto dessas políticas, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. É preciso visualizar a dimensão do desafio. O Brasil que virou o século, ali no começo dos anos 2000, era um país de contrastes absurdos e com problemas sociais que pareciam não ter fim. Vamos dar uma olhada nesse cenário. Metade da população era considerada pobre. Metade. A fome era uma realidade diária para muita gente. Milhões e milhões de casas no campo viviam no escuro, sem luz elétrica. E faculdade? Bom, isso era um sonho quase impossível para a maioria. Foi nesse Brasil que um novo jeito de fazer política social começou a nascer. A resposta para esses problemas todos não foi uma coisinha só, não. Foi, na verdade, um pacote de programas que atacava as dificuldades em várias frentes ao mesmo tempo. Vamos entender como essa primeira onda de mudanças funcionou? O programa mais conhecido de todos é, claro, o Bolsa Família. A grande sacada dele foi unificar a assistência social e criar um sistema mais inteligente. A ideia não era só dar o dinheiro, mas sim conectar o benefício a atitudes que ajudassem a quebrar o ciclo da pobreza no futuro. Agora, o que é fascinante aqui é a simplicidade e, ao mesmo tempo, a força desse mecanismo. O dinheiro vinha para aliviar a pobreza na hora, o sufoco do dia a dia. Mas as condições, as tais das condicionalidades, olhavam lá para frente, elas investiam no futuro. Manter a criançada na escola e com a saúde em dia era a aposta para criar uma nova geração com mais oportunidades. Mas veja bem, a estratégia não era só assistência social. Tinha outra peça-chave, que muita gente até esquece, que foi a política de valorização real do salário mínimo. Isso mexia diretamente com a economia, tanto a formal quanto a informal. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito muito claro. A barra do aumento do salário mínimo está sempre acima da barra da inflação. O que isso quer dizer? Ganho real no poder de compra ano após ano. Esse aumento não ajudou só os trabalhadores, não. Impactou também aposentados, pensionistas, ou seja, distribuiu renda bem na base da pirâmide. E aí, junto com mais renda, vieram os programas para criar oportunidades que durassem. Na educação, o ProUni e o ReuNi abriram as portas das universidades. Na infraestrutura, o Luz para Todos foi uma verdadeira revolução, enquanto Minha Casa Minha Vida começou a encarar o problema da falta de moradia no país. Certo, a gente já viu as ferramentas que foram usadas. Agora, a parte interessante. Vamos olhar para os resultados. Como tudo isso se traduziu em números e em mudanças reais na vida das pessoas, segundo os dados que temos? Os resultados que são atribuídos ao Bolsa Família são, bem, impressionantes. A gente está falando de uma redução histórica da pobreza, uma queda enorme no trabalho infantil e melhoras muito claras na frequência escolar e na saúde, como a diminuição drástica da mortalidade infantil. E esse impacto na saúde foi literal. Estudos internacionais calculam que centenas de milhares de vidas, principalmente de crianças, foram salvas por causa das exigências de vacinação e acompanhamento médico do programa. É um número que faz a gente parar para pensar, né? Então, o ponto crucial talvez seja este, que a citação captura muito bem. Foi muito mais do que o dinheiro. O programa deu visibilidade. O Estado passou a enxergar, a ter um canal direto com as populações mais vulneráveis, e isso numa escala que o Brasil nunca tinha visto antes. E o efeito na educação foi transformador. Pela primeira vez na história do país, o filho de um trabalhador de baixa renda podia, de verdade, sonhar em se formar numa universidade. Isso muda a trajetória de uma família inteira. Anos se passaram e, mais recentemente, essas políticas foram retomadas e também adaptadas. O governo que começou em 2023 não fez só uma cópia do passado, mas sim uma evolução daquela estrutura original, pensando nos novos desafios. Aqui a gente vê essa evolução bem nítida. O novo Bolsa Família não só aumentou o valor base, como também criou benefícios extras, com um foco especial em grupos como crianças bem pequenas e gestantes. O programa ficou mais forte, mais direcionado. E não foi só isso. Outras políticas voltaram com tudo
ou foram criadas. A valorização do salário mínimo está de volta, a isenção do imposto de renda aumentou a grana disponível no bolso de muita gente e surgiu o Desenrola Brasil, um programa para lidar com o superendividamento, que é um problema bem mais recente. Quando a gente olha para todo esse período, de longe, dá para ver um padrão, quase como se fosse uma fórmula por trás dessa estratégia toda de mudança social. A lógica parece ter sido a seguinte: passo 1, uma rede de segurança para aliviar a pobreza mais urgente. Passo 2, políticas para fazer a renda das pessoas crescer de verdade. Passo 3, abrir as portas da educação e da saúde. E passo 4, investir na infraestrutura social que faz tudo isso funcionar. É óbvio que o Brasil ainda tem desafios gigantescos pela frente. Essas políticas não resolveram tudo, de jeito nenhum. Mas quando a gente analisa os dados, os relatos, fica claro que essa combinação de ações, aplicada de forma consistente, teve um impacto profundo, inegável, na vida de milhões e milhões de pessoas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. A experiência brasileira mostra um caminho, mas também levanta uma pergunta que vale para qualquer país. Depois que se consegue uma grande transformação, o que é preciso fazer para garantir que esses avanços não se percam, para que eles se tornem um legado que fica de verdade?